Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui ao vivo no nosso segundo dia aqui do Café com Aba, 2 de junho de 2024. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que é bom o tempo todo. E hoje eu gostaria mais de ficar um pouco mais focado aqui na palavra com vocês, dividir um pouquinho daquilo que nós temos lido aqui e aprendido com o Espírito Santo, né? No Evangelho de João. Ontem nós lemos o capítulo 1 e o versículo 1, e nós vamos retomar esse versículo com você e vamos prosseguir, né? João capítulo 1, versículo 1, e desejar a todos aí então um bom dia. Para quem vai assistir esse vídeo no YouTube aí na parte da tarde, uma boa tarde. Para quem vai estar assistindo, para aqueles que assistirão à noite, uma boa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra, com esse tempo com Deus aqui, possa enriquecer aí o teu coração, em nome de Jesus. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós estamos falando aqui, ontem nós falamos sobre esse versículo, né? Nós estamos falando aqui da compreensão de um homem que escreveu isso que nós estamos lendo, né? Ele escreveu essas palavras. Que compreensão é essa que um homem pode ter para escrever sobre um verbo que era no princípio, que estava com Deus e que era Deus? A respeito de quem esse homem, esse escritor, esse pensador, seja lá como a gente queira chamar, esse escritor estava falando de quem? Que verbo era esse, né? Que verbo era esse que era Deus, que estava com Deus e era Deus? No princípio era o verbo. O apóstolo João aqui, o escritor, enfim, está falando sobre a identidade de um homem, está falando sobre ser, quem era essa pessoa, está falando sobre uma pessoa. No versículo 2 ele diz assim: ele estava no Gênesis com Deus, no princípio, né? Ele estava no Gênesis com Deus, no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem era essa pessoa? De quem o escritor estava falando? Quem é esse mistério? Quem é essa pessoa oculta que ele está falando aqui, que estava com Deus e que era ao mesmo tempo Deus, né? Que estava lá no Gênesis com Deus, onde Deus criou todas as coisas, no princípio do mundo, da criação de todas as coisas. Quem é essa pessoa que o escritor está falando aqui de uma forma ainda misteriosa, né? E quem é essa pessoa que tudo que foi feito, tudo que foi criado, tudo que foi feito por causa dessa pessoa? E ainda diz que sem essa pessoa, sem a intervenção dessa pessoa, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Quem é esse mistério? Olha só como que o escritor, como que o João aqui, enfim, como que ele apresenta essa misteriosa pessoa, e como ele começa o seu livro falando dessa pessoa, falando da identidade dessa pessoa, falando do lugar que essa pessoa ocupava, falando de quem essa pessoa era, né? Falando de com quem essa pessoa estava, com quem essa pessoa vivia, da realidade do ambiente que essa pessoa vivia. E aqui o escritor está minuciosamente, progressivamente falando e revelando uma pessoa misteriosa que nós estamos lendo e ainda não ficou explicitamente claro aqui, mas vamos continuar a nossa leitura. No versículo 4 diz: a vida estava no verbo, esse mesmo verbo, a vida estava no verbo, e a vida foi manifestada para ser a luz dos homens. Que vida é essa que estava no verbo,
Que vida é essa que foi manifestada para ser a luz dos homens? De quem esse escritor está falando no seu primeiro capítulo, nos primeiros versículos do seu livro, onde ele deu como introdução e como importância falar desse mistério. Quem é essa pessoa misteriosa que o autor está falando? Diz que estava com Deus e era Deus, né? Mas ao mesmo tempo ele estava com Deus, era Deus, mas era uma pessoa próxima de Deus, né? Ele era Deus de tal forma que se parecia com Deus, de tanto que se parecia com Deus, mas era uma pessoa ao mesmo tempo, né? Que tinha muitas características de Deus, mas não era exatamente uma única pessoa. É um mistério que ele está falando aqui para nós. Versículo de número 5: e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa luz, ela resplandeceu aonde havia trevas, onde havia escuridão, onde havia falta de entendimento, e as trevas não a compreenderam, né? Versículo 6 diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, que testificava da luz, a fim de que todos os homens crescem por seu intermédio. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, isto é, a luz verdadeira, que veio ao mundo para iluminar a todos os homens. Estava no mundo, falando dessa luz agora de novo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo foi feito por esse verbo. O mundo foi feito por ele, mas o próprio mundo não conseguiu o reconhecer. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram, mas a todos aqueles que o receberam, melhor dizendo, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome, os quais não foram gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Está ficando mais claro aí a respeito de quem esse homem, esse escritor está falando para nós. Tudo que nós lemos, tudo que a Bíblia escreveu, ela apontou para essa pessoa que o escritor está falando, que o escritor está aqui revelando para nós, né? Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Esse verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, e é isso que diz no próximo versículo: e o verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade? Aquele que nós vimos a sua glória, né? Os discípulos viram a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai. Quem é esse unigênito? Quando nós falamos de unigênito, né, de primogênito, nós estamos falando de filho. Então, esse verbo, essa pessoa que estava com Deus, que era Deus, era o Filho
de Deus que está sendo revelado agora. Olha a compreensão desse escritor, as palavras que ele usa para descrever o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso amigo íntimo, que deseja ser o nosso amigo íntimo. Olha as palavras que esse escritor usa, né? Palavras profundas para descrever o Filho de Deus. Mas ele se tornou, o Verbo se tornou carne, o Verbo se fez igual a nós, habitou entre nós, tabernaculou entre nós, morou entre nós, viveu entre nós. E aqui ele pagou um preço de viver em obediência durante todo o tempo da sua vida, os 33 anos e meio que ele viveu aqui. Ele viveu em extrema obediência ao papai, ao seu pai, que o gerou, que o deu vida e que o colocou, que o plantou aqui nessa terra. E ele então se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus, que veio para nos dar vida, que veio para viver a nossa vida, que era uma vida por causa do pecado desgraçada, uma vida por causa do pecado humilhante, triste, sem perspectiva. Era uma vida de trevas, era uma vida perdida, e ele veio viver essa vida perdida, essa vida de trevas. Ele veio chamar para ele a responsabilidade, e ele veio viver essa vida. Ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, porque era nós que deveríamos ter morrido, mas ele morreu a nossa morte e viveu essa vida. Experimentou tudo isso que eu estou falando, experimentou trevas, experimentou a ausência da presença do Pai durante um único dia da sua vida. Ele se sentiu abandonado pelo Pai por causa do pecado. Não que o Pai necessariamente tenha o abandonado, mas ele sentiu tanto o peso do nosso pecado, que ele teve esse sentimento de abandono por um dia. Ele se sentiu abandonado, mas tudo por nós, para que hoje nós tivéssemos vida nele, e não vivêssemos a nossa vida mais, mas vivêssemos a vida dele, porque a vida dele é melhor. Viver a vida que ele viveu, sabe? A vida também de renúncia, renunciar algumas coisas para ganhar outras. É isso, esse é o nosso desafio todos os dias, renunciar algumas coisas para ganhar outras, para ganhar aquilo que o mundo muitas vezes não quer ganhar, mas aqueles que são filhos de Deus, que são filhos de Deus, porque ele disse aqui: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são todos aqueles que o recebem, são todos aqueles que creem no seu nome, e são todos aqueles que vivem não mais para si, mas vivem para ele, para fazer a vontade dele. Que Deus possa abençoar o seu dia, esse segundo dia do mês de junho do ano de 2024, e que seja um dia maravilhoso para você, para toda a sua casa, para toda a sua família, e que a presença do Espírito Santo de Deus acompanhe você, em nome de Cristo Jesus. Pai, que essa palavra esteja guardada no nosso coração, a revelação de quem Jesus Cristo é, um verbo, uma vontade, um desejo de Deus de ter um filho, e isso se tornou realidade. E o Filho de Deus, Jesus, veio habitar entre nós, se fez carne, se fez que nem nós, se fez semelhante a nós, semelhança de homem, semelhança de alguém que tinha limitações, mas que venceu todas as coisas por nós. O Espírito de Deus entra em cada lar, em cada casa, em cada família, abençoa. Que seja um dia de graça, que seja um dia de paz, que seja um dia repleto da tua presença, mesmo que tenham guerras em alguns lugares, em algumas casas, em alguns ambientes, mas que a tua presença chegue nesses lugares, mesmo que tenham alguns lugares ainda impere por um tempo a enfermidade, mas que agora chegue a tua presença, que agora chegue o teu Espírito, que agora chegue o teu poder, e que a enfermidade vá embora em nome de Cristo Jesus, Pai, e que a tua presença inunde os lares, inunde os corações, inunde as famílias, e que aquilo que não é bom, Senhor, abra espaço, e que as trevas abram espaço para a tua luz entrar, em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.